Olá pessoal, dando sequência nos nossos estudos sobre redes sociais, hoje eu vou falar com vocês a respeito de público-alvo. É muito importante, quando a gente pensa em um sentido de campanha, com criações sequenciais, uma estrutura dentro dos nossos objetivos, a gente pensar em qual é o público-alvo que a gente quer atingir. É interessante a gente tentar ter visões também mais assertivas quanto ao público-alvo, referente àquele produto a ser vendido, aquela linha de produtos e aí por diante. O que eu quero dizer com isso? Muitas empresas elas já têm bem definido ali qual é o seu público-alvo. Mas se uma empresa ela vende dois, três, quatro tipos de produtos diferentes, esse público-alvo pode mudar completamente de um produto para o outro. Então a gente precisa saber analisar caso a caso. O que eu quero dizer com isso? O público-alvo da Volkswagen, por exemplo, do Gol é completamente diferente do Golf, que é diferente do Jetta. Então, para trabalhar nas campanhas, a gente precisa entender também dos produtos e não só da marca, tudo bem? Então, dentro das redes sociais, a gente tem várias formas de conseguir segmentar esses públicos. A gente consegue separar por localização, idade, gênero, interesse, comportamentos de consumo e aí por diante. Aqui fica uma dica interessante. As redes sociais elas não apresentam qual é a classe social desses nossos consumidores. Então a gente precisa usar alguns outros subterfúgios. E aí que vem a dica de ouro. Então, como que eu posso definir alguém que é do público A? Eu não tenho como dizer que ele é especificamente selecionar lá público A, público B, público C, em questão ali da sua classe social. Mas eu consigo selecionar ele por comportamentos de consumo, comportamentos de viagem e por diante. Então eu posso determinar um público classe A como um público viajante frequente. Um público de poder aquisitivo muito alto, ele seria um viajante internacional frequente. Isso eu consigo definir dentro das redes sociais. A gente pode inclusive separar até por que tipo de celular ele está usando e aí por diante, que isso complementa muito as nossas campanhas, tá pessoal? As redes sociais nos permitem também separar esses nossos consumidores e conseguir atingir eles por segmentação demográfica. Então a gente pode separar todo um estado, grandes cidades, pensar exatamente a cidade e o local que você quer dentro de uma área determinada. Inclusive, a gente consegue já hoje, a partir do uso da ferramenta, por exemplo, do Facebook, do Facebook para anúncios, separar um pino dentro da mesma cidade, exatamente em cima apenas de um condomínio fechado, por exemplo, de um shopping aí por diante, para conseguir ter cada vez mais assertividade. A gente consegue separar o nosso público também por cargo, por exemplo. Então é aí que vem uma outra dica importante para vocês. Se eu coloco, por exemplo, vamos supor que a gente está buscando o público, os médicos, exclusivamente um produto para ser vendido para médico. Então, se eu colocar interesse em saúde, então eu vou pegar pessoas de todos os gêneros, todos os costumes, todas as classes sociais que têm interesse em saúde, não necessariamente médicos. Daí, nesse caso, a gente seleciona os cargos. Então, você pensando exatamente quem é o cargo médico, você vai conseguir atingir um público bem melhor do que o interesse em saúde. Fica uma dica bem importante aí para vocês. Uma novidade muito interessante que as redes sociais têm nos proporcionado é o público semelhante, o que é muito chamado também de lookalike. Esse público, o que ele é? Então nós criamos um público específico, a gente começa a entregar material para eles e em mídia paga mesmo. Então vou fazendo anúncios, por exemplo, para o nosso caso anterior hipotético aqui do médico. E com o tempo ele vai se relacionando com o nosso material. Ele curte, ele comenta, ele compartilha. Só que ele está exatamente dentro daquele meu público segmentado. Ele tem de tal e tal a idade, ele é médico, tem alguns outros cargos ali dentro da área da medicina, algum outro interesse que eu selecionei, viajante frequente, aí por diante. Só que ele é bem específico, ele é bem fechado. Quando eu crio um público semelhante, um público lookalike, ele vai se basear nas pessoas que se relacionaram com a minha página e já tiveram bons resultados para entender de forma mais profunda, usando aquilo que hoje está muito na moda, que é a Big Data, aquele grande de informações que o Facebook tem, com base nos costumes de compra, que não é necessariamente acessível para nós. Então, mas ele consegue acessar para entregar melhor. Então, esses públicos semelhantes, eles têm, que é o lookalike, eles têm nos dado muito resultado também, onde a gente permite que o Facebook analise as pessoas que nos deram maior resultado e procure por pessoas semelhantes a ela para entregar os nossos novos anúncios. Junto com isso, a gente também trabalha com remarketing, que seria entregar de novo para essas pessoas que já ou entraram no nosso site, ou a gente tem a lista de telefone dela, ou mesmo ali
simplesmente se relacionaram com a nossa página, com o nosso perfil nos últimos dias, e a gente consegue determinar até quantos dias serão. Então, pessoal, uma outra coisa que a gente vem conversando bastante é sobre essa criação da campanha, né? Eu venho falando para vocês que a gente precisa sentar, a gente precisa programar, pensar exatamente naquilo que é o nosso objetivo e quais vão ser as publicações que vão nos levar até ele. E aqui eu trago uma novidade para vocês. Sempre foi muito fácil programar publicações dentro do Facebook. Já para o Instagram, a gente precisava usar ferramentas terceiras. São diversas as ferramentas que permitiam que a gente publicasse dentro do Instagram. Agora, recentemente, o Facebook liberou para nós uma ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, que permite que a gente faça tanto o agendamento das publicações do Facebook, quanto o agendamento das publicações do Instagram, do feed e do IGTV. Ele ainda não permite que a gente agende para o Stories, mas dentro do IGTV e dentro do feed já permite, o que nos ajuda muito. Dá uma olhadinha como é que ela funciona. Então, pessoal, esse aqui é o estúdio de criação do Facebook. A gente consegue operar aqui no topo pelo Face e pelo Instagram. O link dele está aparecendo aqui embaixo já para vocês. E aqui a gente cria uma publicação onde eu posso postar tanto no momento quanto fazer o agendamento para o Facebook. E selecionando aqui, eu vou abrir os perfis que estão cadastrados no Instagram. Posso criar uma publicação também, seja para o feed do Insta ou para o IGTV. Então vamos supor que eu estou fazendo aqui uma para o feed do Insta. Eu vou poder selecionar a página no qual eu vou publicar, criar o meu conteúdo, adicionar uma imagem e aqui em publicar na parte de baixo, se eu clicar em publicar nesse momento, eu vou poder soltar ela exatamente nesse momento no feed, ou clicando nessa setinha, selecionar o dia e a hora que ele vai sair, tudo bem? E por fim aqui, pessoal, gostaria de conversar com vocês sobre qual seria a melhor hora para que eu agende a saída de uma publicação, né? O momento que essa publicação é postada. Isso é muito relativo, tá? Hoje em dia, a gente primeiro tem que pensar que a entrega tem sido muito pequena para o orgânico. Você precisa fazer um trabalho incrível para poder ter uma entrega mediana. Mas mesmo assim é importante a gente pensar. Vocês vão achar diversas fontes, diversas páginas falando o horário nobre da rede social, mas essas pesquisas são determinantemente feitas em cima do seu público-alvo? Quem será que foi que respondeu essas pesquisas? Faz sentido para você se perguntar e entender o que essas pessoas estão e qual horário elas estão lá? Então é muito mais importante que você faça uma imersão no seu público-alvo, entenda o seu público-alvo e, principalmente, se você está atendendo a página de um terceiro, dê atenção para ele, pergunte para ele, para entender melhor esse público e saber as horas que ele está ali por mais tempo disponível. Então vamos supor que a gente está falando de uma campanha de atração de alunos para o ensino superior. Então a gente está pensando ali em um público que está com 17 anos, terminando o ensino médio. E o horário que esse público, pela manhã, ele está ocupado, ele está em aula. Em algumas cidades, algumas escolas, ele também vai estar em aula à tarde. Então a gente tem o final da tarde e o período da noite para conversar com ele. Agora, se eu estou falando em uma campanha de atração de público para pós-graduação, isso muda completamente, porque eu já preciso pensar que na pós-graduação a pessoa já normalmente tem todo o seu horário comercial ali ocupado e às vezes até o período noturno ocupado também. Então é mais importante que a gente pense no público-alvo do que simplesmente ler pesquisas que às vezes são de um público ou de outro país. Até um caso interessante para vocês. Em uma campanha, por exemplo, que era feita para a venda de produtos infantis, eram roupas para bebês, para crianças recém-nascidas. E em conversa com a empresária, ela posicionou que o horário nobre no ponto de vista dela era bem pelo comecinho da manhã, onde as mães acordavam para amamentar o seu bebê e nesse momento utilizavam as redes sociais. Funcionou super bem e foi um insight que eu não teria se não tivesse aberto esse canal de comunicação com essa empresária e realmente pedido ali a opinião dela. Então, a dica e a percepção que a gente fica dentro desse estudo de hoje é que a gente precisa sempre imergir e muito fundo no nosso público-alvo para dessa forma conseguir ter percepções que não sejam tão rasas. Não simplesmente utilizar números e bases que a gente encontra ali na internet, mas realmente pesquisar a fundo. Então, pessoal, eu fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim e a gente se vê.